Graça e paz, queridos. Pode sentar, por gentileza. Cumprimento todos com graça, com paz, com amor. Pode sentar. E com as misericórdias da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que vive, toda a igreja, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, queridos? Glórias a Deus. Você que já está aqui, você que está do outro lado, esse momento tão agradável, toda a atenção por gentileza, esse momento tão agradável da presença de Deus, momento de adoração, momento de comunhão, porque daqui a pouco nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Então é um momento de comunhão, de adoração. Digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória e de todo o louvor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todas as coisas, Criador dos céus e da terra. Por isso que nós estamos aqui. Amém, queridos? Eu quero agradecer a Deus por esse momento tão agradável, momento que a gente se entrega. Como é bom poder, depois de uma semana de momentos difíceis, da dificuldade que todos, que todos nós passamos, que todos nós vivemos, que suportamos toda a semana, né, irmão? Poder ter um dia para se reunir para adorar esse Deus poderoso, né, irmão? Esquecer de todas as coisas, da luta, não é verdade, irmão? De algum momento de tristeza, e a gente aqui em comunhão, reunidos para adorar esse Deus Criador dos céus e da terra. Como é bom e agradável é que os irmãos vivam. Salmo 133, versículo 1. Que os irmãos vivam em união e unidade. Então, como Deus se agrada desse momento de estarmos aqui unicamente. Não viemos aqui para querer bênção, porque já somos abençoados com toda sorte de bênção. Amém, queridos? A Bíblia fala que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção. Nós não viemos aqui buscar bênção. Nós viemos aqui adorar o Criador dos céus e da terra. Amém, igreja? Amém. Nós viemos aqui dizer, Senhor, obrigado por mais uma semana que o Senhor deu para nós de luta, né? De batalha. Supriu a nossa necessidade, não deixou faltar nada para cada um de nós. Deu grande livramento para nós. E agora nós estamos aqui para quê? Para exaltar esse Deus maravilhoso. Para glorificar esse Deus que cuidou de cada um de vós, que cuidou de cada um de vocês, que guardou, que deu livramento, que sustentou, que proveu. Esse Deus maravilhoso, irmãos. 42 anos eu venho para a igreja para adorar a Deus. Eu nunca vim para a igreja para pedir nada. Porque tudo Jesus já me deu. Ele deu tudo. Ele deu o amor dele por nós. Ele deu o maior sacrifício que a humanidade poderia ter, foi o sacrifício de Cristo. Infelizmente as igrejas tão atrativas hoje por bênção, por vitória, por conquista, estão esquecendo da comunhão. A coisa mais importante da igreja é a comunhão com Cristo Jesus. A comunhão entre os irmãos. E isso também é poder. Isso traz manifestação, isso traz intimidade, isso traz presença de Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa manhã. Então, quem está acordado aí, diga glória a Deus. Pela presença de Deus na parte da manhã, nós tivemos aqui, irmãos, o café da comunhão. Café da comunhão é para toda a igreja. Amém, irmãos? Porque é um café da comunhão. Foi uma manhã, que mesa abençoada. Enquanto os tradicionais, aqueles que vivem pela tradição, só comem rabanada em dezembro, nós comemos rabanada muito hoje aqui. Ó, foi uma bandeja desse tamanho de rabanada. Para mostrar que nós não precisamos de mês nem de dia para comer rabanada. Nós comemos a hora que a gente bem entende que tem que comer. Né? Porque senão vira tradição, né? E Jesus quebrou todas as tradições dos fariseus e dos religiosos.
Ele tentava quebrar todas aquelas tradições, só leva a pessoa a ser religioso. Mas, que manhã abençoada, que mesa abençoada. Se ela não tivesse feito almoço, eu nem ia almoçar mais. Só almocei o que ela fez. Mas que manhã abençoada, que comunhão, que café da comunhão abençoada, né? E agora, daqui a pouco, nós estaremos ministrando a Santa Ceia do Senhor. A Bíblia fala fazer isso até que Ele venha. Amém? Antes de tudo, eu quero lembrar os irmãos que próxima quinta-feira nós temos o nosso seminário. Amém? Você que não está participando, retorne, corra, porque está muito bom o nosso seminário. Estamos aqui ministrando aulas teológicas, matéria sistemática, e agora, quinta-feira, começa a disciplina sobre Cristologia. Vai ser uma noite muito abençoada. Eu gostaria que você pudesse participar, gente, para que você pudesse crescer no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então tem sido assim um momento muito agradável também o nosso seminário. Antes de ministrarmos a palavra, nós estaremos aqui fazendo mais uma oração. A Juliana pediu oração para nós e nós estaremos orando pela Juliana, que não é a sua filha, tá? Mas é a nora do nosso querido Valdir e a Eliette. Vamos orar nesse momento? Senhor, meu Deus, sentimos aqui a tua presença. O Deus Espírito Santo está aqui no nosso meio. E diante desse Deus poderoso, nós agora pedimos pela tua filha, a Juliana, que tem procurado o Senhor, buscar aqui a tua face, fortalecer diante da tua presença, buscar o teu socorro. E ela nos solicitou oração. E nós pedimos agora diante da igreja que acabou de te adorar, que acabou de te exaltar, diante desse Deus, nós te entregamos a tua filha agora em tuas mãos. Ela disse: eu preciso de oração, ore por mim. Ah, meu Deus, que o teu poder se manifeste na vida da Juliana agora, naquilo que ela precisa, naquilo que ela necessita, nos teus sonhos, nos teus projetos. Arranca toda obra do diabo nesta vida agora. Tudo aquilo que não provém de ti seja desfeito, seja destruído agora, no nome de Jesus. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Obrigado pelo livramento que tu deste a ela. Eu quero agradecer também pelo livramento que deste a minha esposa, a pastora Sandra. Oh, Senhor, muito obrigado também porque tu guardaste a tua filha. O carro foi atingido, mas ela não foi atingida. Tu és o Deus que guarda cada um de nós. Tu és o Deus do grande livramento dos teus filhos. A tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. E nós tememos ao Senhor. A tua palavra diz que aqueles que te honram, o Senhor vai honrar. Mas que na casa do meu Pai não ficará ninguém que pratique a iniquidade. Nós estamos aqui para te honrar, Senhor. E o Senhor tem nos honrado com os seus livramentos, com a tua proteção, com a tua provisão, com o teu amor. Muito obrigado, Senhor. Abençoa aqueles que aqui estão. Oh, Deus, entra nessa casa agora. Arranca tudo aquilo que não provém de ti desse lar. Esse homem agora liberta ele. Essa mulher agora liberta ela. Liberta esse jovem das drogas agora. Liberta esse homem da bebida alcoólica agora. Liberta essa mulher da bebida alcoólica, da prostituição. Em nome do Senhor Jesus. Entra nessa casa. Entra nesse lar agora que está tendo contenda. Está tendo a briga agora. Que o teu Espírito Santo entre nesse lugar. Arranca tudo aquilo que não provém de ti. Toda obra de feitiçaria, todo trabalho feito para destruição, meu Deus, em nome de Jesus, sai desse lar, sai dessa casa, sai das famílias aqui representadas, porque eu oro e creio no poder do nome
Se há alguém aqui no nosso meio com alguma dor, necessitando agora de um milagre de cura, o Deus da cura está aqui. Toca agora, Senhor, nessa coluna. Toca agora nessa cabeça. Toca agora nessa perna, nesse calcanhar. Aonde estiver alojado agora, meu Deus, em nome de Jesus, sai agora toda dor. Sai agora toda dor. Sai agora toda dor. Em nome de Jesus. Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos. Em nome de Jesus, sejam curados agora. Nós oramos e cremos, porque nós oramos no nome de Jesus. E a igreja que crê nessa oração, diga glórias a Deus, diga aleluia, e aplauda o Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos sentar, queridos. Glórias a Deus. Anunciar também, domingo também que vem, nós vamos dar uma ministração aqui, e após nós vamos fazer uma reunião, porque o nosso calendário lá, da nossa agenda anual, finalizou mês de julho, e nós precisamos de completar de julho até dezembro. Então nós precisamos fazer uma reunião com toda a igreja. Ok, queridos? Amém? Amém? Graças a Deus. Lá, lindinha, beleza. Está assistindo o culto aí, não está, meu filho? Tem certeza que está, né? Amém, né? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em primeira Epístola Universal de João, capítulo 1, primeira Epístola Universal do Apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: quem achou, diga glórias a Deus. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, o que nós vamos ter? Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos orar? Senhor Jesus, o Criador dos céus e da terra, o único que é digno de ser adorado, é o Deus único. Amém. O Deus do qual nós estamos aqui, prostrado diante de Ti, porque Tu és o único Deus do qual nós se prostramos. Diante de tudo que já aconteceu aqui, daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor. Da maior mensagem que nós podemos ter, numa conclusão de todas as coisas, é a ceia do Senhor. Sobre a tua morte e ressurreição, e que Ele voltará. Mas antes de tudo, nós precisamos ministrar para o corpo de Cristo, que é a igreja. Eu me posto diante de Ti, como foi falado na parte da manhã, quando João disse: é necessário que eu diminua e que o Senhor cresça. E que a Tua palavra de edificação para a Tua igreja, possa encontrar pouso em nossos corações. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém? Estou mais acostumado com o microfone sem fio. Lembrando que sempre que puder, lembrando que sempre que puderem, toda vez que terminar qualquer coisa na igreja, coloque a pilha para carregar. Valeu, gente? Só um deixa para todos nós, né? Porque a gente vai ficando com mais idade, vai ficando mais maduro, aprende mais, né? Então, só coloca as pilhas para carregar, porque senão na hora do culto a gente acontece o que aconteceu aqui. E se eu tivesse numa igreja que eu fui, o pastor ia pegar o microfone e ia jogar longe. Aí é brincadeira, né? Ele ia falar: cadê a bateria do microfone? Por que não carregaram a bateria? Obreiros! Eu muito feliz. Nós somos cooperadores de Cristo na igreja. Nós não somos escravos. Amém?
Ó, nós somos cooperadores de Cristo, amém, irmão? Nós não somos servos dos homens, nós somos servos do Senhor, tá bom? Amém? Mas se puder carregar a pilha, eu agradeço. Com muito amor, coisa simples, mas só para nós aprendermos, tá bom? Eu, antes de ministrar, Sandrinha, obrigado pela tua presença, sempre um prazer tê-la aqui conosco. Diante da ceia do Senhor, e sempre na ceia eu procuro trazer uma palavra de edificação para a igreja, ao mesmo tempo, porque a ceia do Senhor é momento de comunhão, amém, igreja? De comunhão. Então eu não vou fazer da ceia do Senhor, trazer aqui mensagem de vitória, de conquista, não. Porque nós já conquistamos tudo na cruz do Calvário, né? Inclusive a Bíblia fala que aquele que crê, as bênçãos do Senhor, eles vão te acompanhar, não é verdade? É elas que te acompanham, não é você que corre atrás dela, ela vai te acompanhar. Amém, igreja? Amém. Nós entendemos algumas coisas da Bíblia, deixamos de entender, porque, né? E a Bíblia fala que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção. Não é azar, não, é toda sorte de bênção. Amém, querido? Olha para o teu irmão e diz, você é um abençoado. Fala isso para ele, você é um abençoado. Eu vou, cadê o... Ele toca sozinho. Aí então me enganaram numa igreja lá que falaram, olha o milagre, o anjo do Senhor chegou na igreja, está tocando. E todo mundo agora pensando que era o anjo mesmo. Agora que eu vi que pode tocar sem anjo mesmo, né, irmão? Viu como é que a gente é enganado com facilidade, irmão? Eu estou aqui alegre porque eu estou em comunhão com Deus. Amém. É café da comunhão, para a ministração hoje de manhã. Né? A simplicidade, né? Do Espírito Santo. Vivendo a simplicidade do Espírito Santo. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Mantendo a simplicidade do Espírito, né? Então, é muito importante isso. Agora, eu quero falar nessa noite sobre o tema, qual a importância da comunhão com Cristo. Fala para o teu irmão assim, qual a importância, desculpa, não é com Cristo, da comunhão com os irmãos. Porque se tu não tiver comunhão com Cristo também, já viu, né, gente? É igual aquele que chega assim na igreja, vou dar uma saudação para você, dá para dar uma palavrinha, aí ele fala assim, eu estou muito alegre com Jesus. Também se ele não se alegrar com Jesus, não se alegra com mais ninguém, né, irmão? Imagina um camarada subir que eu estou alegre com Jesus, aí eu já fico preocupado, porque se ele não estiver alegre com Jesus comigo mesmo, que ele não vai estar, né? Então, a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, a primeira coisa que eu preciso mostrar para você, antes da ceia do Senhor, é que a maneira de demonstrar a nossa intimidade com Deus é na comunhão com os irmãos. Mas pastor, eu tenho uma intimidade com Deus, só eu quero saber que intimidade que eu tenho. Deus opera na minha vida de uma maneira que sabe que é essa intimidade. Aí tu vai ver, ele não tem comunhão com os irmãos, não tem comunhão com a igreja, não tem comunhão na ceia do Senhor, não tem comunhão com nada, não tem comunhão com ninguém, não. O que eu posso entender é que antes da ceia do Senhor, antes de ministrarmos a ceia do Senhor, que a ceia fala por si mesmo, é que a maneira de demonstrarmos a nossa intimidade com Deus é na comunhão com os irmãos. Amém. E logo depois da ministração, quero cantar aquele louvor. Somos povos, assim ligados, totalmente ligados. Vamos lá. Vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade. Quem souber canta, sem falsidade. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor na família. Vai, igreja. Vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Mas não olha para a namorada nem para o esposo, não. Olha para outro irmão, né? Porque quando você fala
falar assim, diga para o irmão que você o ama, aí olha para a namorada, olha para a esposa. Não, é amar o outro irmão. Nós precisamos ter comunhão, porque ter comunhão com os irmãos é ter intimidade com Deus. Amém. Ninguém, irmãos, que não tem comunhão com os irmãos, não tem intimidade com Deus. É interessante isso, está na Bíblia Sagrada, nós lemos 1 João, capítulo 1, versículo 7. O grande apóstolo diz aqui, a Bíblia fala muito sobre isso aqui, irmãos. Nós precisamos ter comunhão entre os irmãos. E por que nós precisamos ter comunhão entre os irmãos? Porque o cristianismo não é para ser vivido sozinho. Fala para o teu irmãozinho aí, o cristianismo não é para ser vivido sozinho. Se você pensa que vive o cristianismo sozinho, isso não é cristianismo. Cristianismo é viver em comunhão com os irmãos. A verdade é essa, você precisa entender isso. Então, o café da comunhão, vamos estar presentes no café da comunhão. Amém, igreja? Vamos estar presentes no café da comunhão, porque o café da comunhão é para unir os irmãos em Cristo, bater um papo, conversar. Olha para o teu irmão e diga, você não é uma ilha. Você não é uma ilha, a ilha que fica isolada. Ilha fica isolada, sem ninguém. Fica sozinho lá. Quem quer morar numa ilha aí, diga glória a Deus. Vai lá morar numa ilha. É bonito, né? Tu olha lá, que ilha bonita, só tem rico lá naquela ilha, né? Que ilha bonita, só rico. Vai lá morar. Tu fica sozinho. Cristianismo não é para ser vivido sozinho. Cristianismo é para viver em comunhão com Cristo e a igreja do Senhor. A pessoa fala assim, não, mas é porque eu tenho comunhão com Cristo. Se não tem comunhão com a igreja, se não tem comunhão com os irmãos, não tem comunhão com Cristo. Não vem com esse papo, não. Essa conversa de que não, mas toda atenção, por gentileza, eu tenho comunhão com Cristo. Não. Se você não tiver comunhão com os irmãos, você não tem comunhão com Cristo. Primeiro ponto para você ter comunhão com Deus é ter comunhão com os irmãos. Meu irmão. Então o cristianismo nunca foi para ser vivido sozinho. Quanto mais você tiver intimidade com Jesus, mais próximo você estará dos irmãos e das pessoas que te cercam. Mas eu tenho uma intimidade poderosa. Vai lá ver aqueles irmãos poderosos. Não conversa com ninguém, não bate papo com ninguém, não tem amizade com ninguém. Quanto mais próximo você estiver de Jesus, mais intimidade com os irmãos você tem. Irmãos ou outras pessoas. Porque eu nunca vi, tem gente que não tem intimidade com pessoa nenhuma. Mas quando você tem intimidade com Deus, mais próximo você, mais intimidade e comunhão você terá com os irmãos. Então toca no seu irmãozinho de novo. Não faz como alguns pastores que mandam um tapa, não. Não tem uns que falam, dá um tapa, chacoalha ele aí. Eu vou pegar o irmão, chacoalhar, que isso? Diga para ele se você precisa ter intimidade com Deus. Mas eu já tenho intimidade. Tem não, porque a intimidade com Deus é demonstrada na comunhão entre os irmãos. Olha o que diz aqui, irmão, onde nós lemos aqui, ó. Primeira Epístola Universal de João. Olha o que nós lemos aqui. Quem entendeu o que leu aí, irmãos? Entenderam? Olha aí o que diz aí. Versículo 7. Vou ler de novo, você que está chegando do outro lado agora. Olha o que diz aqui, irmãos. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, nós temos o quê? Comunhão. Uns com os outros. Quem anda na luz aqui como Ele está na luz, diga glórias a Deus. Como eu vou demonstrar isso? Quando eu tenho comunhão entre os irmãos. Se eu não tiver comunhão entre os irmãos, eu não estou andando na luz ainda. Pastor, mas essa mensagem, antes da ceia do Senhor, eu preciso dizer isso para você. É verdade isso, você precisa de entender. E se machucar com a mensagem, é porque você está inserido nela. É porque tem gente que se machuca com a mensagem.
Aprenda uma coisa, toda vez que se machucar com a mensagem, é porque a mensagem está sendo para você. Aí eu vou te dar um conselho, mude urgentemente. Não fica assim, que mensagem. Eu tenho intimidade com Deus, eu sou da luz. Mas para ser da luz tem que ser demonstrado. Não é eu que estou falando, não, é Bíblia. É a Bíblia Sagrada. Está falando aqui, irmãos, aqui bem claro aqui. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica todo pecado. Até o pecado é purificado através da comunhão. Aleluia. Glória a Deus. Por que as pessoas não conseguem largar o pecado? Não conseguem deixar o pecado? Porque até quando você tem comunhão entre os irmãos, porque você anda na luz, o teu pecado é purificado. Você precisa entender isso, irmãos. As igrejas estão falando de vitória, de conquista e deixando as pessoas de qualquer jeito. Antes de ministrarmos a ceia, você tem que entender isso. Precisamos ter comunhão entre os irmãos. Porque o cristianismo não é para ser vivido sozinho. O cristianismo é para viver em união, em unidade, em amor. Agora, olha para cá, irmãos. Pode deixar meu netinho aí, que a maneira de demonstrarmos nossa intimidade com Deus é onde? É onde? É na comunhão com os irmãos. Vou ler o texto. Tem que ter comunhão, irmãos. Se é uma coisa que eu aprendi na minha vida, eu não precisei entrar. Irmão, ontem eu vi na televisão, eu estava até com a minha esposa. E gostaria que todo mundo pudesse ouvir aqui a mensagem. Igual você falou, tem ouvido e tem orelha. Tem gente que tem orelha, mas quando ouvires a voz do meu espírito, não endureçais o vosso coração. Ouvir é quando você ouve a mensagem que muda a tua vida, né? Aí eu estava assistindo, interessante, tu sabe que os japoneses, chineses ou japoneses, eles estão dando agora um curso. Sorri aí, sorri. Tem gente que tem dificuldade até de sorrir, né? Quem tem mente aí sorrir? Os japoneses estão pagando R$500 em um curso para voltar a aprender a sorrir, porque quando estiveram na pandemia, a máscara impediu eles de sorrir, agora tiraram, não estão sabendo mais sorrir. R$500 de curso para aprender a sorrir, meu irmão. Agora olha para cá, e eu não falei isso para você ficar disperso, não. Eu falei isso para você entender que nós temos o Espírito Santo de Deus. E uma das coisas que eu mais aprendi na minha vida, eu não precisei entrar em congresso para aprender a ter comunhão com os irmãos. Eu não precisei de congresso para aprender a ter comunhão com os irmãos. A Bíblia Sagrada é o maior ensinamento para nós, e a Bíblia fala aqui no texto que nós lemos aqui, irmãos. A maneira de demonstrarmos intimidade com Deus é quando nós tivermos comunhão com os nossos irmãos. E uma das coisas que eu aprendi foi isso. Se é uma coisa que eu aprendi, é ter comunhão com os irmãos na igreja. Eu gosto até de comunhão na igreja e lá no futebol. Eu gosto. Porque isso é legal. Isso é prazeroso. Você não pode estar no corpo de Cristo sem ter comunhão com os irmãos. Você pode ter até diferente, todos nós somos diferentes um do outro. Ou não somos? Somos. Talvez você esteja falando, se eu sair da minha casa, um tempão que às vezes não vem para o culto, mas hoje eu fui, eu queria ouvir outra mensagem, estou ouvindo essa mensagem de novo. É a mensagem que Deus está te dando para participar da ceia. Amém. Ceia é comunhão com Cristo. Antes de ter comunhão com Cristo, eu preciso ter comunhão com os irmãos. Não tem esse negócio que eu ando, aqui fala aqui, para andar, só vai andar na luz se tiver comunhão entre os irmãos, porque isso é uma demonstração de intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo. Fala com ninguém, não tem amizade com ninguém, não tem comunhão com ninguém. Que Espírito Santo é esse?
Espírito Santo nos leva a termos comunhão. Amém. Entre os irmãos. Amém? Amém. Quem está aborrecido aí, diga glórias a Deus. Ele falou, eu escutei. Agora, por que a comunhão é tão importante? Por que a comunhão é tão importante? Eu não sei ministrar a aula, pregar, ministrando e ensinando, como o Tiago da Paz, como o Valdir e outros não. Mas eu vou fazer isso aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Por que a comunhão é tão importante? Deus não nos fez para vivermos sozinhos. Fala para o teu irmão assim, Deus. Fala para a pastora Sandra lá, Deus não te fez para viver sozinho. Não é verdade, gente? Deus te fez para viver sozinho? Não. Se Ele fizesse você para viver sozinho, Ele não te dava nem uma esposa. Não é verdade? Ele, como eu falei, você não é uma ilha. Tem gente que está vivendo como ilha, é isolado. Uma pessoa isolada não vai ter comunhão com ninguém, nem com a própria família. Nem com a própria família, irmãos. Nós não podemos viver isolados, que nós não somos ilha. Nós somos um corpo de Cristo aqui nessa terra. Então, por que a comunhão é tão importante? Porque Deus não te fez para viver sozinho. E Ele deixou muito bem claro que deseja que vivamos juntos. Porque Ele diz que nós somos da família de Deus. Ele deixou muito claro. A palavra do Senhor diz que nós somos da família de Deus. Quem é da família de Deus aqui, diga glórias a Deus. Se você é da família de Deus, você tem que ter comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos. E o nosso café da comunhão é justamente para isso. Para estarmos juntos, para batermos um papo, para conversarmos. Para contar as fofocas, brincadeira, isso não, na igreja não. Né? Irmão, aproveitar aquela oportunidade do café da comunhão, aí tu fala assim, ai, meu filho, tu sabe qual é a introdução da fofoca, né? Introdução da fofoca, não olha para mim que eu vou falar. Não vou nem olhar para tu, vou falar. Introdução da fofoca, a pessoa liga para você e fala assim, oi, tudo bem, meu irmão? Ô, meu irmão, tudo bem, meu irmão, minha irmã? Tudo legal. Mas você sabe, sempre tem uma introdução. Quando alguém fizer isso, tiver essa introdução, desligue o telefone na cara dele ou dela. Desliga logo, porque cuidado com a introdução da fofoca. Toda fofoca tem uma introdução. Oh, aquele culto foi maravilhoso, aquele café da comunhão e aquela pregação. Porém, então toda pessoa que fala isso, ele está em pior situação do que os outros. Você pode ver isso? Toda pessoa que tem qualquer argumento para alguma coisa, ela está mais fora da comunhão de que os demais. Isso é nítido. Isso é nítido. Porque quem está na luz vai ter intimidade com Deus. E quem tem intimidade com Deus tem comunhão com os irmãos. Então não tem esse negócio de ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus é demonstrada através da comunhão com os irmãos. Amém, meus irmãos? Então, vamos aprender a termos comunhão, a conversar, a bater um papo. Aqui todos nós dependemos um do outro. Um do outro. Fala para o teu irmão assim, eu preciso de ti. Todos nós aqui, um precisa do outro, irmãos. Ou não é, irmão? Todos nós precisamos um do outro. Então nós precisamos ter comunhão. É isso. A comunhão é muito importante, porque pela comunhão te leva a ter uma intimidade maior com Deus. Eles tinham que ter comunhão. O Pai tinha comunhão com o Filho com o Espírito Santo. Eles eram um. Eles tinham unidade. A igreja precisa ter unidade. É isso. Precisamos disso, irmãos. O culto nos lar é para isso. Os cultos nos lar é justamente para levar, ter comunhão na tua casa, na tua família.
ceia do Senhor como ritual, como liturgia. Não, chega disso. Chega disso. Como religioso, como algo que você tem que fazer uma vez no mês. Tem uns que falam, pastor, tem que ser no primeiro domingo. Quem falou que era no primeiro domingo? Eu faço quando eu quiser, até o quarto domingo, quinto domingo eu posso fazer. Isso é religiosidade. A igreja católica também faz no primeiro domingo. Nós precisamos quebrar os laços. Quem tem intimidade com Deus, quer ver poder na vida da pessoa? Ah, aquela pessoa, o poder de Deus se manifesta na vida dela se ela tiver comunhão com os irmãos. Se não tiver comunhão com os irmãos, pode pular, pode rodar, pode fazer o que for, que aquilo vai acabar. É vento, passageiro. Tudo passageiro. Agora, quando tem comunhão com os irmãos, meu irmão, o poder de Deus se manifesta através de você. Diga glórias a Deus. Então Deus não nos fez para vivermos sozinhos. Ele nos fez para sermos membros do mesmo corpo. Quem é o corpo aqui? Quem é o corpo aqui? A igreja de Cristo é o corpo. Não é isso? O cabeça é Cristo. Mas precisamos ter unidade entre a igreja. Comunhão entre a igreja. Porque quando houver comunhão na igreja, até milagre vai acontecer. Até orações serão respondidas. O poder de Deus vai se manifestar. Agora, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não importa quão bem você faça as coisas. Se você é individualista e não tem comunhão com a igreja, está fora da vontade de Deus. Ô pastor, que isso? Saí da minha casa, eu podia ficar lá no... É fantástico. Eu podia ter ficado lá. Silvio Santos, vem aí. Eu podia ter ficado vendo os gols da rodada. Eu vou para a igreja para ouvir isso. Mas eu estou dando um alerta para você melhorar. Amém, igreja? Para você melhorar, senão você daqui a pouco vai pagar um psicólogo R$200 da consulta para ouvir isso aqui, irmãos. E quando você tem comunhão, você tem alegria. Quando você tem comunhão, você tem prazer. Nós somos mais fortes. A comunhão leva a igreja a ser mais forte. Amém, igreja? É isso que a comunhão nos leva. Então você pode até fazer as coisas bem, mas é individualista. Nós precisamos ter comunhão. Sabe por quê? Um membro fora do corpo é como um soldado perdido no campo de batalha. Hoje de manhã, alô? Alô? Hoje de manhã, eu vi muitas pessoas como soldado perdido no campo de batalha, porque não tiveram em comunhão com a gente aqui. Café da comunhão, vou repetir, é para a igreja. Amém? É para a igreja. Que manhã linda e abençoada, ó. A gente come até com mais vontade. Foi? A gente come com mais prazer. Que bolinho, aquele é o que? Aquele bolo? De milho. Ó, quem não veio perdeu um bolo de milho. Um tabuleiro desse tamanho acabou tudo. A comunhão dá até mais fome. É, a comunhão dá até mais fome. A comunhão dá mais fome, porque a gente sente a fome um do outro. É verdade? Então, irmãos, vamos viver em comunhão. Somos assim bem ajustados. Está aprendendo contigo, hein? Vamos lá. Vai lá, canta. Tendo em amor na família, sem qualquer falsidade, me traga um copo de água, eu preciso.
Somos uma família de Deus, igreja. Fala para o teu irmão assim, nós somos uma família de Deus. Se você não tem comunhão, você é como um tijolo fora da construção. O tijolo tem que estar na construção. Nós estamos em construção para Cristo aqui nessa terra. Nós estamos construindo um país melhor através da palavra verdadeira do Evangelho. Se você não tem comunhão, você é como um soldado fora de um campo de batalha. Se você não tem comunhão, você é como um tijolo fora da construção. Você pode fazer tudo bem, mas é um individualista. E com Cristo nós não podemos ser individualistas. Porque aqueles que andam na luz, olha aqui, aquele que anda na luz, e ele é a luz, quem anda na luz, tem comunhão com os irmãos. Ah, mas eu ando na luz, já tem Jesus. Tem? Demonstre através da comunhão. Precisamos saber a palavra, irmãos. Chega desse negócio de ir para a igreja, não, porque Deus vai me dar Deus já te deu. Deus já te deu, Deus fez você levantar da cama. Deus já mandou um maná para a tua mesa, ou não mandou? Mandou ou não mandou, irmão? Não importa se fulano, que a coisa está cara, que a coisa está barata. Nós não vivemos pelo homem dessa terra. Nós vivemos pelo Deus Criador dos céus e da terra. O Deus que proveu no deserto vai prover para você. Não interessa se é ele, se é ela, se é direita, se é esquerda, se é centrão, se é meio. Para mim não interessa. Para mim não interessa isso. O que interessa, meu irmão, quando eu tenho comunhão com a igreja é poderosa. Deus é o nosso provedor, irmãos. O homem nunca vai poder prover nada para você. Todos nós dependemos da provisão de Deus. Não olhar para a direita e não olhar para a esquerda. Ande para frente. Está na Bíblia. Não está? Então. Você não pode ser um soldado perdido numa batalha. Olha aqui, atenção. Quem anda sozinho é como um soldado perdido na batalha. Já viu um soldado perdido na batalha? Quem serviu o quartel aqui? André, só André. Meu Deus. Essa igreja aqui não gostava de quartel, não. Eu também não servi, não. Oi? É besteira, não tinha nada a ver. Tá? Besteira é isso, né? O meu foi por causa do meu irmão que serviu, não servia, era gêmeo, só foi servir um. Mas tu já viu um soldado perdido na batalha? Como é que é? A tropa está lá na frente em unidade, comunhão, está indo para a luta, está indo para a guerra, está indo para a batalha. Aí quando o soldado está perdido, e todo soldado perdido, o que acontece com ele? Vamos lá, irmão, pode deixar a criancinha lá, olha para cá. Um soldado perdido na batalha, o que pode acontecer com ele? A morte. Um soldado perdido na batalha está desprotegido. Não é isso? Está sem proteção nenhuma. Um soldado perdido na batalha, ele está mais prestes a sofrer alguma coisa. Ser atingido. Quando você não tem comunhão com a igreja, com os irmãos, você pode ser atingido. Atingido pelas artimanhas do diabo. Atingido inclusive pelos meios de comunicação também. Dos lixos que saem de lá para encher a nossa mente. Aí sabe como é que você vai ficar? Frio, mais frio, mais frio, mais frio. Aí quando sai do culto, mas eu senti a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus em todos os cultos. Porque a presença de Deus para mim não é movimento. É isso aqui, comunhão, adoração, palavra. Sempre senti. Esse negócio falou, eu estou arrepiado. Hoje eu estou arrepiado. Você precisa de estar junto do exército de Deus. Amém? Você não pode ser um soldado perdido.
O soldado perdido não tem comunhão. Vai ser mais fácil de ser atingido pelo pecado. Por isso que fala aqui, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quem anda na luz, mas quem anda em comunhão. Onde está escrito aqui? Está escrito aqui, irmãos. Precisamos ter comunhão. A Bíblia ensina que somos da família de Deus. Gálatas 6,10 fala isso. Que nós somos da família de Deus. Efésios 2,19. O que une você a seus irmãos naturais é o quê? O que une você aos seus irmãos primários, seus irmãos naturais. É muito mais que viver debaixo de um mesmo teto. Sabe o que une você aos seus irmãos naturais? É que você leva a mesma carga genética da sua família. Ou não é? Não é isso? Você não precisa viver no mesmo teto, é muito mais que viver no mesmo teto. Você leva essa carga genética da sua família. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. O mesmo se aplica à igreja. Nós somos uma família. Fala para o teu irmão assim, você tem uma família. Não só porque você cultua a Deus no mesmo lugar. Não é isso. Porque a tua família não mora contigo no mesmo teto, mas é a tua família. Então não é porque você cultua a Deus no mesmo lugar que você faz parte da família de Deus. Não! Mas porque compartilhamos a mesma vida que vem de Cristo em nós. Aleluia! Nós temos os mesmos genes espirituais. Nós temos o mesmo Pai. Nós fomos comprados pelo mesmo sangue. Quem foi comprado pelo mesmo sangue, diga glórias a Deus. Quem tem o mesmo Pai aí, diga aleluia. Se você foi comprado pelo mesmo sangue, se você tem o mesmo Pai, você tem que ter comunhão com os irmãos. Não, mas eu não sei ter comunhão. Aprenda a ter comunhão. Entre no exército. Se achegue mais, se apresente mais. Aqui ninguém vai bloquear ninguém, não. Aqui não tem esse negócio de outro. Não, porque não sei o quê. Daqui a pouco ele cresce mais que o outro. E qual é o problema? Quero mais que todo mundo cresça mesmo. Desenvolva mesmo. Graças a Deus. Para pregar a palavra, para aprender a palavra, para desenvolver a palavra. Sozinho em casa não vai desenvolver em nada. Muito pelo contrário, a mente vai estar voltada para outra coisa. A primeira luta, a primeira guerra que Davi não foi, ele pecou. Tu tem uma batalha, meu irmão. Tu tem uma guerra. E essa guerra só se vence junto com a tua igreja. Amém, igreja? Amém. Junto com a igreja, em unidade, em comunhão, em união, só vence essa luta, essa batalha, unidos. Não podemos estar sozinhos no nosso canto e se unirmos apenas no domingo. E quando vem, precisamos estarmos unidos, em comunhão. Eu vou fazer aquilo que o irmão falou. O irmão falou, pastor, a gente precisa fazer um churrasco aqui na igreja. Porque a carne também traz comunhão. Rapaz, eu nunca vi a igreja ficar lotada quando a gente faz churrasco aqui. Vem gente até de fora. Depois no outro culto não vem mais ninguém. Porque coisas espirituais são os espirituais. Coisas espirituais nunca vai ser para os carnais. Mas eu vou fazer o churrasco aqui porque a gente precisa ter comunhão também. E o churrasquinho traz comunhão também. Quem vai querer churrasco aqui na igreja, diga aleluia. Meu Deus, aí. Lembra aí, você que está do outro lado, como é que o mover foi maior? Até o pessoal que estava triste com a mensagem sorriu agora. E quanto mais triste ficar, eu acho assim, a palavra está sendo ministrada como ela deveria ser, né? Porque se eu faço você rir, como alguns fazem por aí,
não ia adiantar de nada, irmãos. Né? Porque hoje tem para todo tipo, né? Você encontra até agora pregações de pessoas, porque antigamente você tinha aqueles caras que faziam graça na televisão, como é o nome deles? Humorista. E você já tem também crente humorista já, irmão, fazendo o povo evangélico rir, brincando com o Espírito Santo de Deus, e o crente rindo das brincadeiras deles. Mas quando tu tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, você olha para aquilo e fala, isso aqui não. Isso aí ele está brincando com a palavra, está abusando da palavra, ele vai dar conta a Deus. A gente precisa ter comunhão em família, humanamente falando, os nossos irmãos naturais, é legal, né? Eu, por exemplo, não tenho condições de ter a comunhão com toda a minha família, cada uma está indo num lugar, mas nós somos famílias. Então, tu não é família apenas porque mora no mesmo teto. Mas nós somos da família de Deus. Quem foi comprado pelo sangue de Jesus aí, diga glórias a Deus. Então nós precisamos entender isso. Nós temos o mesmo Pai. Olha o que Jesus falou. Eu e o Pai nós somos. Eu e o Pai nós somos unidade. Imagina se os três, né, não tivesse comunhão entre eles. Que bagunça seria! O que seria de nós se eles não tivessem comunhão entre eles? Assim também, uma criança, ela aprende com seus pais e com seus irmãos mais velhos. Eu sou dessa época, que como a mãe tinha muitos filhos na época, já vou finalizar para a gente ter a ceia. Então a minha irmã Euna, que é a mais velha, é uma 7,5, outra 7,4, a 7,1 já passou para 7,2, graças a Deus. Né? A 7,2, a 7,3, 7,4, 7,5, aí veio eu, veio outro, aí assim vai. Mas antigamente, as irmãs mais velhas tomavam conta dos filhos, dos irmãos mais novos. Antigamente era assim, irmãos. Na época da minha mãe. Porque não podia tomar conta de todo mundo, 10 filhos, igual um galera criado igual gato na sala. Né, Sandra? Igual gatinho. Esse negócio da comidinha toda hora. Quer comer, vai, tá lá em cima, tá lá no chão. E ninguém morreu de fome. Não quer, vai ficar ali, quando tu tiver fome, tu vai comer. Ninguém morre de fome. Isso é a minha época. Agora as coisas sofisticaram. A gente tem que entender também o desenvolvimento, né, Tiago? Né? Hoje é uma coisa assim, né, né? Preocupação, né? Até carne, até churrasco de gato eu já comi. Deus me livre. A carne mais barata que tinha, matava o rato, os gatos e tudo. Não era eu não, quem vendia, ficava sabendo depois. Tá? Então, assim como uma criança aprende com seus pais e irmãos mais velhos, você também precisa de irmãos na igreja para crescer em Deus. Ou você não precisa? Hein? Você precisa de mim ou não precisa? Amém. Tem gente que não. Porque pensa que vai conseguir viver sozinho. Todos nós precisamos de irmãos mais velhos na igreja para aprender e crescer. Ou não é? Nós precisamos de Cristo, do Pai, porque era assim as crianças do passado. Aqui só tem gente novinha, então não está entendendo o que eu estou falando. Mas as irmãs mais velhas, os irmãos tomavam conta dos mais novos. A minha irmã Euna foi a nossa segunda mãe. Se a Aureli estiver ao vivo, você também, Aureli, isso não é um ciúme, é uma brincadeira. Eunice, se estiver ao vivo também, você também. Senhora, depois o Antônio lá na pregação falou, é uma briga, né? É porque ele ama, né? É legal porque ele ama, né? Agora, existem igrejas onde as pessoas vão somente para buscar uma bênção. É legal isso, né? Vem aqui buscar a tua bênção.
E hoje eles usam a bênção até como namorada. A minha bênção vai estar lá na igreja hoje. Né? Até a namorada agora é bênção, minha bênção. Mas tudo bem. Mas não existe igreja que só vão para lá buscar as bênçãos. Olha para o teu irmão e diga, isso aí não é ser igreja. Fala de novo, isso não é ser igreja. Não é ser igreja. Para mim isso não é ser igreja. Além do mais, apenas isso não ajuda ninguém a crescer. Você não cresce, você não desenvolve. Há ocasiões em que você precisa ser corrigido. Há ocasiões que você precisa ser motivado. Há ocasiões que você precisa ser encorajado. E às vezes carregado. E muitas vezes também perdoado. Então isso é igreja. Isso é comunhão. E a comunhão te leva a crescer. Você precisa dos irmãos da igreja para desenvolver, para crescer. Amém. Você não pode ir para a igreja atrás de bênção. Tem uns aí que falam assim, eu vou para a igreja evangélica, que lá tem umas gatinhas lá. Aí entra igual uns leãozinhos. Aí quando casa já era, né? Porque o cara não era crente. Ele estava enganando de ser crente. Ele estava vivendo como ovelha, mas com roupa de lobisomem. A verdade era essa. Você precisa dos irmãos da igreja. E nós precisamos dos irmãos mais idosos. Falar velho a gente não gosta muito. Idoso é melhor. Tem criança, tem adolescente, tem a criança, tem o adolescente, tem o jovem, tem o adulto e tem o idoso. Isso aí é o normal da vida, não pode correr, não tem por onde correr. Então, a igreja só desenvolve e faz crescer. Eu tenho aqui, eu vou finalizar para a ceia, uma alegria muito grande como pastor aqui nesse lugar. É porque essa igreja não tem uma rotatividade. Porque em algum lugar é a rotatividade. Entra, sai. Porque as pessoas não estão preocupadas em crescimento e desenvolvimento. Quando você está preocupado em desenvolver a pessoa e fazer a pessoa crescer ministerialmente falando, é uma coisa. Quando você quer só o outro lado, se sai ou entra, ou sai ou entra, pouco importa. Mas eu tenho aqui uma coisa que eu sou muito feliz por isso, porque muitos aqui desenvolveram e cresceram aqui nesse lugar. Isso que é legal. Então, querendo ou não querendo, houve o quê? Um crescimento. Há ocasiões que você precisa ser corrigido, irmãos. E nós, como irmãos, nós vamos corrigir, vamos motivar também. Né? Você não vai ficar só com mensagem motivacional, que é hoje, tratando do seu lado psicológico. Não, porque você vai ir, não vai nada. É engano isso. Eu já disse aqui que a mensagem mais motivacional, os obreiros que vai, o diácono que vai dentro de casa, já pode vir para cá. Só olhar lá na relação. A mensagem mais motivacional, Jesus teve com os seus discípulos. A mensagem mais motivacional, sabe qual foi? Jesus falou, no mundo tereis aflições. Motivou eles. Que motivação legal, hein? Porque eu vou estar convosco. Isso que é mensagem motivacional. Saber que tu vai viver nessa terra com os obstáculos, com os problemas, com as adversidades, mas Cristo está contigo. Então, para crescer, você precisa ter compromisso. E para você desenvolver e crescer mais, ter compromisso, você precisa ter relacionamento com Deus. E ninguém pode ter relacionamento com Deus e viver sem ter comunhão com a igreja. Porque está aqui na Bíblia, nós lemos aqui na Bíblia. Nós lemos na Bíblia, quem leu na Bíblia aí? Eu inventei um versículo, irmãos? Não, está escrito na Bíblia. Nós só mostramos que vivemos na luz, que vivemos em Cristo, se tivermos comunhão entre os irmãos. E eu vou finalizar antes da ceia aqui.
O que acontece com uma brasa sozinha? Fala para o teu irmão, o que acontece com uma brasa sozinha? Você que não tem comunhão com a igreja é uma brasa sozinha. Uma brasa sozinha fora do braseiro, o que acontece com ele? Vai apagar, irmãos. Vai apagar. Daqui a pouco está frio, daqui a pouco está fraco, daqui a pouco está sendo alimentado pelas coisas desse mundo, pelos prazeres, pelo pecado. Por isso que a Bíblia fala que quem anda na luz e quem anda com comunhão com os irmãos, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Porque quando tu está em comunhão, porque a comunhão com os irmãos é uma demonstração de intimidade com Deus. Não vem com esse negócio de eu tenho intimidade com Deus. Tem comunhão com a igreja? Tem comunhão com os irmãos? Tem compromisso? Se não tem, não tem intimidade com Deus. Você pode ser crente, pode falar com Deus, orar, você pode orar. Até porque, irmãos, preste atenção aqui para me finalizar. A igreja é o corpo de Cristo. E é por meio dela que Jesus expressou o seguinte: onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, eu estarei no meio de vós. Sabe o que é isso aqui? Comunhão. Eu vou falar melhor aqui. Existem muitas orações que poderiam ser atendidas e elas não são, porque elas não são feitas em comunhão. Porque quando Jesus falou aqui era concordância, comunhão. Muitas orações Deus atenderia assim, ó, mas não tem comunhão com a igreja, comunhão entre os irmãos. A Bíblia fala sobre isso. Nós precisamos viver em comunhão com a igreja, com os irmãos, com as pessoas. Isso é intimidade com Deus. Sabe por que Jesus tinha intimidade? Sabe por que Jesus, quando orava, curava, os cegos enxergavam, o mudo podia falar, o surdo ouvir? Porque ele tinha comunhão com o Pai. Porque ele tinha comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Pai e o Filho eram um só. Eles tinham comunhão entre eles. O milagre acontecia. O poder se manifestava. Precisamos ter comunhão entre os irmãos. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento. O mundo somente crerá em Jesus. Olha o que diz João 13:35. Olha aqui, irmão. O mundo somente crerá em Jesus se ver você orar e o milagre acontecer. Não. O mundo somente crerá em Jesus se vivermos uma vida de comunhão e unidade. Não tem esse negócio aqui. A Bíblia fala que os meus discípulos... Olha o que a Bíblia fala aqui, vou ministrar assim. Os meus discípulos serão conhecidos. Vamos lá. Quando tiverem comunhão uns com os outros. Quando tiver comunhão um com os outros. Discípulo não é conhecido quando ele faz uma obra, quando ele faz isso, quando ele faz... É quando tem comunhão. Tem comunhão entre os outros, vai ser conhecido como discípulo de Cristo. Isso é a palavra de Deus, irmãos. Tem gente que não gosta de ser confrontado por ninguém, mas a palavra de Deus é confronto mesmo. Nós precisamos aprender a ter comunhão. Você não foi feito para ficar isolado. Quem fica isolado é ilha. Vai lá para a ilha para ver como é que é legal. Só que lá tem dificuldade de internet e televisão. Aí eu quero ver. Você não foi feito para estar sozinho. Você tem uma igreja, você tem irmãos. Nós estamos aqui para te ajudar. Os discípulos só serão conhecidos nesse mundo como discípulos. O mundo só crerá em Cristo se ele vê a comunhão entre os irmãos. Só isso. Antes da ceia, vamos cantar esse louvor. Cadê os diáconos que vão se ministrar a ceia? Pega os 2 elementos aqui, por gentileza.
Glória a Deus. Vamos participar agora de um dos maiores eventos. Comunhão. Amém? Comunhão. Isso aqui é comunhão. Aqui estão os dois elementos. Mensagem. Primeira mensagem é a mensagem memorial. Ele fala assim: em memória de mim. É lembrado o sacrifício. É lembrado o sofrimento. É lembrar que ele morreu por causa da igreja. Amém? Ele morreu porque ele te amou antes que você pudesse amá-lo. Isso aqui é comunhão. Aqui está o pão que simboliza o corpo de Cristo, não é? Lembrando o seu vitupério, o sofrimento, o sacrifício na cruz do Calvário. Aqui está o sangue, suco de uva, representando o sangue de Cristo, do qual ele te comprou. Quem foi comprado com o sangue dele, diga glórias a Deus. Ele pagou a dívida de pecado que existia entre você e anulou e cravou na cruz. O sangue de Jesus tem poder. E aqui está o sangue de Cristo, o sangue derramado para nos salvar. Queremos dar graças a Deus por esse pão. Queremos dar graças a Deus agora por este elemento. Mas que nesta noite, antes da ceia ser ministrada, que a tua palavra possa ter entrado nos corações, e que podemos entender que nós não podemos viver sozinhos, porque nós temos que viver em comunhão com os irmãos, em comunhão com a igreja. Porque quem tem comunhão com os irmãos tem intimidade com Deus, e a luz dele está em nós, e nós nos andaremos em treva. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Obrigado por esses dois elementos. Nós agradecemos em nome de Jesus. Pode servir a igreja. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo
da comunhão entre os irmãos. Aqui estão os dois elementos. Levanta para o alto agora. Na noite em que Jesus foi traído, o que mais Jesus queria ali é que houvesse comunhão entre eles, mas havia um traidor no meio deles. Mas Jesus era amor, e como amor ele deu a oportunidade de voltar a ter comunhão com ele. Hoje à noite é a oportunidade que você tem de ter comunhão novamente com o Senhor Jesus. Amém. Hoje é a noite de você voltar a ter a comunhão com os seus irmãos. Aleluia. Você não é uma ilha. Cristianismo não é viver sozinho. Cristianismo é estarmos em comunhão entre os irmãos. Amém. Porque nós precisamos um dos outros. Amém. Eu preciso de ti. Você precisa de mim. Nós precisamos. Aleluia. De cada um. Isso é comunhão. Antes de você cear, você vai refletir, porque Jesus falou que nós devemos examinar a nós mesmos. Passa agora a revista na tua mente. O que você precisa melhorar, o que eu preciso melhorar, o que nós precisamos melhorar. Porque hoje é a ceia da comunhão entre os irmãos. Porque onde a comunhão há poder, onde a comunhão há milagre, onde a comunhão há orações ouvidas e atendidas, há curas, a renovação, a restauração, a salvação. Senhor, obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado pelo teu tão grande amor por nós. Obrigado porque nós éramos desgarrados, desunidos, sem ter comunhão, vivendo sozinhos nesse mundo do pecado. Mas o Senhor nos levou para o aprisco. Olha aqui, aprisco. Aprisco, lugar de comunhão. E nós fazemos parte do aprisco de Cristo. Somos suas ovelhas. Ovelhas que o Senhor amou antes da fundação do mundo. Porque a tua palavra diz que o Senhor veio para buscar e salvar aqueles que haviam se perdido, do qual eu era um miserável pecador, vivendo nas trevas, nesse mundo, no pecado, da idolatria, da bebida, do cigarro, da prisão do pecado, servo do pecado, mas que agora sou servo de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Diga isso para Ele. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua entrega naquela cruz do Calvário. O Senhor nos amou antes da fundação do mundo. Oh, meu Deus. Obrigado, Pai. Comunidade Evangélica Geração Profética, aqueles estão do outro lado participando com a ceia, na ceia com a gente aqui. Comamos e bebamos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Esse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, já estou meu.
ligado, unido, vivendo em amor, uma família. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. O grande amor de Cristo, eu preciso de ti. Defeitos, mas cada um precisando um do outro. Isso é igreja, isso é família de Cristo. Amém? Glória a Deus. Quero convidá-los a trazer a tua semente aqui nesse momento. Muitas pessoas, graças a Deus, já dizimaram, já ofertaram. Você que ainda não fez isso, traga a tua semente, traga a tua oferta. Estaremos orando para finalizar. Lembrando, enquanto você traz a tua semente, pode deixar a mocinha chorar. A coisa mais linda é choro de criança. Só não é muito legal quando você está doido para dormir. Aí, quem ainda vai casar e ter filha, aproveite antes. Que depois até o shopping você não pode ir muito mais. É só depois, né? Vai aproveitando bastante. Aproveita bastante. Ainda tem umas aí que falam assim: eu quero ter 10 filhos, pastor. Vai na fé, meu irmão. Eu não vou orar não, mas vai na fé. Eu quero ter uns 20. Se quiser ter 20, tem, não tem problema não. Pra mim pode ter até 50. Sou eu que vou lá. Meu pai falava assim, ó: onde come 9, come 10. Mas comia mal pra caramba. Era um tabuleiro de bolo de fubá para todo mundo. E um pedacinho lá tinha que ser cortado do mesmo tamanho, não podia ser maior um do outro não. E aquele pão bisnaga da época? Quem era o pão bisnaga da época? Eu comprava lá a briga para ver quem queria lá o finalzinho do pão. E para cortar um pão daquele para 10 irmãos, tinha que ser cortado direitinho, não podia ser um lote do outro não, meu irmão. Hoje vocês são felizes e não sabem. A Adriana é comida lá direto, toda hora, na minha sogra toda hora. Você é feliz e não sabe, meu irmão. É verdade? Já deu aquele ditado, reclama de barriga cheia? Eu não era crente não, mas eu fazia jejum direto, porque eu não tinha o que comer. Valeu, meu irmão. Nós não aceitamos essa época essa camisa não, tá? Nessa época não, tá? Mas tá tudo bem. Pode ver não? Brincadeira. Vou tirar. Vou tirar. Amém, igreja? Obrigado, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas. Obrigado por esse momento de comunhão entre a igreja. Obrigado pelo teu tão grande amor para conosco. Obrigado por aqueles que têm sido fiel à tua obra aqui nesse lugar. Leva-nos guardados por ti. Livra dos homens malignos, homens sanguinários, malfeitores no roubo, no assalto e das balas perdidas. E agora